Paz do Senhor, meus irmãos, esse que nos fala é o pastor Charles Urgni. Nesse dia eu tenho uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Estamos começando mais uma live. E eu quero orar com você, quero transmitir algo de Deus ao teu coração. Você que precisa, você que está cansado de sofrer, você que está enfermo, você que se encontra passando por uma dificuldade grande, você que só Deus sabe o que você tem passado. Mas eu quero compartilhar algo de Deus para o teu coração. Vamos falar sobre armadilhas da mente. Vivemos um tempo difícil, um tempo complicado, em que muitas pessoas sofrem psicologicamente, sofrem na mente. E a Bíblia tem resposta para tudo. Paulo, no livro na sua carta para a igreja de Roma, no capítulo de número 12, no versículo 1 e o versículo 2, ele vai dizer: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, a maior guerra do mundo não foi a Primeira Guerra Mundial, com mais de 37 milhões de mortes, nem a Segunda Guerra Mundial, com mais de 72 milhões de mortes. A maior batalha acontece na nossa mente. Todos os dias, milhares de vidas se perdem em seus pensamentos. O inimigo aproveita disso tudo para nos fragilizar e nos destruir. Por causa dessa luta interior, o apóstolo Paulo, ele orientou os cristãos a renovarem sua mente todos os dias. Essa renovação dos pensamentos é a única solução para vencer estas batalhas da mente. Em Romanos capítulo 12, encontramos vários conselhos sobre a vida cristã, conduta, bem como ensinamentos para transformação da nossa mente. Você consegue controlar os seus pensamentos? Vamos refletir sobre os ataques que recebemos em nossa mente. O primeiro ataque é o ataque da dúvida. A Bíblia diz: porque pela graça que mediante me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense em si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O primeiro ataque é a dúvida. Assim como Satanás fez com o homem no jardim, com interrogações sobre o que Deus havia ensinado, assim ele faz hoje. Assim como o diabo, o método que o diabo utilizou no jardim do Éden, ele utiliza hoje, é o mesmo método. O diabo trabalha com a dúvida, mas Deus nos ensina a certeza da fé. Os versos de número 4 e 8 do texto de Romanos capítulo 12 ensina sobre a importância de exercer o ministério, que é onde colocamos a nossa fé em prática. Mas quais são as consequências de duvidar ou da dúvida? Primeiro, malícia,
questionar as intenções dos outros. Segundo, incredulidade, não acreditar, não ter esperança. As dúvidas sobre o que somos em relação às pessoas, os nossos sonhos, projetos e quanto ao nosso futuro são frequentemente usadas pelo inimigo. A arma para vencer a dúvida é a fé. O segundo ataque é o medo. Paulo vai dizer no verso 19 até o 12 que o amor seja sem hipocrisia, odeie o mal, apegue-se ao bem, ame aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, dei sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejais preguiçosos, sejais fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegre-se na esperança, sede pacientes na tribulação e persevere na oração. O medo é a segunda armadilha que o diabo usa contra nossas mentes. Como uma criança que se sente segura no escuro, se estiver nos braços do Pai, assim Deus nos cura do medo com o seu grande amor e nos usa para curar outras pessoas. Sabe quais são as consequências do medo? Primeiro, ilusões, criar imaginações e fantasias que não existem. Segundo, inércia, não conseguir reagir, sentir-se preso e paralisado. O medo é poderoso, irmãos. Aprisiona pessoas em suas mentes, sem as permitir avançar. Mas o amor de Deus é mais forte. Por quê? Porque o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Então, quando buscamos este amor de Deus, conseguimos superar os temores, perseverando na esperança. A arma que vence o medo é o amor. O terceiro ataque que o diabo vai usar para tentar destruir a tua mente são as acusações. O verso de número 13 e 16 vai dizer: ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram. Chore com os que choram. E tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. E não sejais sábios aos seus próprios olhos. Quando a pessoa já está fragilizada com a dúvida e o medo, agora o inimigo usa acusações contra ela. O diabo distorce a imagem das pessoas para acusarmos elas ou a nós mesmos. Por isso Paulo trabalha os relacionamentos entre as pessoas da igreja, para que não ficassem se culpando, mas ajudando os outros. Em Cristo somos livres de toda a condenação do pecado. Sabe quais são as consequências de acusações? Raiva, mágoa contra si mesmo e as pessoas, traumas, complexo de culpa por erros cometidos. Jesus nos perdoa de toda culpa e pecado. Basta se arrepender, confessar e deixar. O papel do diabo é ser acusador. Por isso não devemos julgar as pessoas. Arrumar um culpado não resolve o problema. Todos devemos reconhecer os nossos erros.
que vence as acusações é o perdão. Mas existe o quarto ataque que o diabo vai utilizar para tentar embaraçar, ou confundir, ou destruir a tua mente, que é o ataque da mentira. O verso 17 e o 20 vai dizer: não pague a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façais justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor. Façam ao contrário. Se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Quando a pessoa foi abalada por dúvidas, medo e acusações, agora está pronta para acreditar em mentiras. Essa é a estratégia do inimigo. As mentiras do diabo são crenças limitantes, inverdades. Quando a pessoa acredita no mal como se fosse bem, Paulo nos adverte para termos cuidado, para não se vingar das pessoas, mas para crer na justiça de Deus. Tem muita gente preso pela religiosidade, se enganando a si mesmo e usando de espírito de vingança. Sabe quais são as consequências da mentira? Decepções. A mentira ilude na hora e depois decepciona. Rebeldia, quando a pessoa não quer mudar, a única forma de vencer as mentiras é através da libertadora palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por isso que Paulo fala que a verdade de Deus, através do amor, é como brasas vivas sobre a sua cabeça. A arma que vence as mentiras é a verdade. Liberte a sua mente. Romanos capítulo 12, no versículo 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A força do bem que vem de Deus é muito maior do que as armas do mal e podem superar todas as coisas. Quando lutamos do lado de Deus, estamos certos de que venceremos com seu poder infinito. Para cada ataque da mente, temos uma arma. E que arma é essa? Primeiro, a fé. A fé, ela vence a dúvida. Às vezes você está aí pensando consigo mesmo, com seus pensamentos, com sua mente turbada, em dúvida, pensando que não vai acontecer, que o milagre não vai chegar, sabe, que a porta não vai se abrir. O diabo coloca dúvidas. Mas o que é? Como eu venço a dúvida? Com a fé. E a fé é a certeza. A fé é a certeza. É a certeza do milagre. É a certeza das portas se abrir. É a certeza que a tua cura vai chegar.
É a certeza de que há um Deus que está cuidando de você, cuidando da tua família, cuidando da tua casa, cuidando dos teus filhos. Não permita a dúvida do teu coração. O teu casamento não vai ser destruído. Não vai. Por quê? Porque você tem fé. A porta vai se abrir. Por quê? Porque você tem fé. As coisas vão fluir. Por quê? Porque você tem fé. A dúvida, irmãos, nos tira. A dúvida nos tira a certeza da vitória. A dúvida nos impede de progredir. A dúvida nos impede de alcançar, de conquistar. A dúvida nos impede de sonhar. Os sonhos, e tantos sonhos, você já sonhou, mas por causa da dúvida, porque você teve tantas frustrações e decepções, que a dúvida entrou no teu coração, e aí você duvida até das promessas de Deus. Você duvida até mesmo que Deus esteja com você ou esteja te vendo. Mas o Senhor manda eu te dizer: tenha fé. Tenha fé. Busque fé. Ore a Deus e diga: Senhor, dá-me fé. Dá-me fé para acreditar. Dá-me fé, Senhor, para crer que o milagre vai chegar. O diabo não pode colocar dúvida no teu coração, mas a fé, ela vence a dúvida. O amor vence o medo. E nós temos tantos medos, irmãos. Tem gente que tem medo de decepcionar outras pessoas, medo de fracassar, medo de não conseguir, medo da morte. Tem tanta gente sofrendo da síndrome do pânico. O diabo embaraça a tua mente, te aprisiona nos medos. Medo de maldição hereditária, medo de tantas coisas, medo da solidão. Mas o amor vence o medo. E aí Deus te ama. Deus te ama. Então você vai vencer. Você vai conquistar, vai alcançar. Porque o amor, ele vence o medo. Então ame. Não espere nada em troca. Ame. Você amando, você vai ser liberto das correntes do medo. O perdão vence as acusações. Vivemos num mundo, irmãos, e que está até mesmo dentro da igreja, são tantas pessoas acusando outras, julgando. Vemos, sabe, nos dizemos cristãos, mas temos o prazer de ver a destruição de outros, a derrota de outros, e aí acusamos. Em vez de usarmos de misericórdia, de perdoarmos, temos o prazer de acusar, de apontar, de destruir. Você vê que tem tantas pessoas esperando você errar, você deslizar, você tropeçar, para acusarem você. Para acusarem você. Tem tanta gente que tem o prazer de acusar,
mágoa. Perdoe. Deixe de ser acusador. Isso está te fazendo mal. E se você está sofrendo por acusações, por pessoas que não acreditam na sua inocência, que não acreditam no seu ministério, que não acreditam no seu casamento, que não acreditam em você, Deus está mandando eu te dizer: fique tranquilo, que Deus é aquele que julga, Ele é justo, e Ele vai entrar com providência, vai fechar a boca dos leões e vai mostrar para os teus acusadores que Ele é na tua vida, que Ele está contigo. É com você que Deus está falando. Perdoe, tire toda a mágoa, todo sentimento que aqui por dentro está te matando aos poucos. Perdoe. Outra coisa, vença a mentira com a verdade. Vou dizer de novo: vença a mentira com a verdade. Fale a verdade. Você já viu aquele ditado: fale a verdade, doa quem doer. Fale a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fale a verdade. Então estão mentindo sobre você. Fale a verdade. Deus nos deu todas as armas para vencer. A nossa mente, conforme Efésios capítulo de número 6, versículo 17, precisa do capacete da salvação para proteger nossos pensamentos, para proteger nossos pensamentos contra as armadilhas do diabo. Ore a Deus, peça: Senhor, eu preciso do capacete da salvação. Com isso você vai vencer os ataques da mente. Deus é poderoso, irmãos. Às vezes passa tantas coisas ruins na tua mente, pensamentos maus, pensamentos de prostituição, pensamentos, sabe, de suicídio, pessoas querendo tirar a própria vida. Mas Deus está falando com você: vença, lute, não desista. Há um projeto, há um propósito na tua vida.